Está voltando mais uma temporada de ReZero, e se você não assistiu esse anime, assista que ele é muito bom e vale muito a pena. E se você já assistiu e tá a fim de desenhar esse personagem, mas não sabe quais são as características dele, quais são o traço desse anime e como desenhar esse personagem de uma forma mais facilmente, assiste o vídeo até o final que eu vou te passar várias dicas e vou te explicar passo a passo como desenhar os personagens de ReZero. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo eu aprendi a desenhar os personagens de ReZero. Ele é um vídeo bem legal, tá? Um anime bem interessante, com um traço bem tranquilo. Então pode assistir esse vídeo tranquilo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esses personagens também. Eu sempre adianto, mas vai ser bem rapidinho porque é muito importante lembrar isso. O que eu faço nesse vídeo? Nesse vídeo eu te explico quais são as características principais desse anime. Porque todo anime tem um criador, todo anime teve um desenhista por trás dele e todo desenhista tem um traço próprio. Assim como eu, assim como você, o criador de ReZero também tem um traço próprio. Então se você sabe as características desse traço, te ajuda muito a conseguir fazer os personagens desse anime e vai melhorar muito as suas artes como um todo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira característica que a gente vê muito clara aqui no Subaru, se não me engano o nome dele. Formato do rosto. O formato do rosto dele, tu vê que ele é um rosto bem pontiagudo. Isso eu falo bastante em vários vídeos aqui do canal e eu vou sempre falar que é sempre legal de entender. O formato do rosto, às vezes a idade afeta o personagem. Não é sempre, mas muitas vezes no anime isso acontece. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais jovem o personagem for, mais arredondado o rosto dele vai ser. E quanto mais velho o personagem for, mais quadrado o rosto dele vai ser. Tu vê que o Subaru, ele não tem um rosto extremamente arredondado, mas ele também não é um rosto muito quadrado. Então tu vê que, por exemplo, o queixo dele é pontiagudo, né? A parte do queixo dele é pontiagudo, mas não é um queixo muito comprido, não é um queixo muito grande. Tu vê que já vai no queixo e já volta. Então ele é muito mais quase um triângulo, tem forma de rosto quase um triângulo, assim, podemos dizer assim. Mas não é muito longo, não é muito quadrado. Então isso é uma característica que eu sempre gosto de falar. Quanto mais jovem o personagem for, mais arredondado o rosto dele vai ser. E quanto mais velho o personagem for, mais quadrado o rosto dele vai ser. E por que eu tô falando isso? Dá pra ver que o Subaru, pelo formato de rosto dele, é um jovem. Ele deve ter uns 15, 16, 18 anos, assim, no máximo, até menos. Então dá pra ver que ele é um jovem. Então sempre é bom lembrar disso. Quando você for fazer um personagem jovem, tome cuidado para não fazer um rosto muito quadrado. Esse desenho do Subaru, você vê que o rosto dele é pontiagudo, mas o queixo não é muito comprido. Outra característica que dá pra ver é que o rosto dele é mais alongado, então ele é mais comprido no sentido de cima para baixo, ele é mais longo. O rosto e o pescoço também é um rosto mais alongado. Outra característica que também ajuda nessa questão do rosto dele ser alongado é a questão de ele não ter nariz, não tem nada atrás do nariz dele, mas isso é bem comum nos animes. E o olho dele não é um olho muito grande, também não é um olho muito pequeno. Isso também eu sempre falo aqui nos vídeos da série de como desenhar os personagens animes, que se você não sabe, é uma série aqui já no canal e tem muitos animes e eu falo volta e meia, eu falo sempre a mesma coisa. O olho é uma parte muito importante e eu peço que você preste muita atenção nisso, porque o olho ele é a primeira parte que vai te chamar a atenção em qualquer desenho. O olho é o que vai dizer os sentimentos do personagem, o que o personagem está passando, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Às vezes até o que ele está fazendo, o olhar meio que já diz isso. Então é muito importante o olhar do personagem. E cada anime tem seu traço específico de olho. Ele tem essa característica específica no olhar dele para realmente ter um aspecto mais individual mesmo, mais especial, assim, para que fique mais chamativo, fique mais marcante na tua memória. Esses olhos aqui de ReZero, eles são os olhos que eles não são quadrados, mas eles também não são tão arredondados, eles são meio que um meio termo entre eles. Então tu vê que parte dos
cílios ali, assim, a parte dos contornos dele em cima é mais grossa, embaixo é um pouquinho mais fina. Então vê que se tu for ver o formato ali dos olhos, ele está mais para um quadrado do que para um círculo certinho e do que para um retângulo. Então é um olho um pouquinho diferente, mas não é um olho muito grande, não é um olho muito pequeno. É um olho de um tamanho normal. O que faz ele parecer menor é o rosto dele ser muito comprido. Então tu vê que tem muito espaço na testa, tem muito espaço nas bochechas, tem muito espaço assim no rosto inteiro dele. Então, características extremamente importantes que você tem que fazer quando você for fazer o Subaru. Fazer um rosto pontiagudo e um queixo fino. Não faz um queixo muito comprido, não faz um queixo muito quadrado, não faz um rosto muito robusto. Faz o personagem com um queixo pontiagudo fino. Isso é muito importante para você conseguir fazer o Subaru. Outra característica, os olhos dele não podem ser muito grandes e também não podem ser muito pequenos. E não podem ser muito arredondados e também não podem ser muito quadrados. Eles têm que ser meio que um meio termo entre esses fatores. Então o olhar dele é uma coisa mais rarinha. E fazer um rosto mais comprido. Então precisa ter bastante espaço na testa, precisa ter bastante espaço entre os olhos. Olha como os olhos dele cabe bastante espaço ali. Então uma regra também para fazer olhar que você tem muita dificuldade, que ela serve para muitos desenhos, é quando você estiver fazendo um personagem, imagine que você tem que fazer 3 olhos. Então você tem que botar um olho no meio desses 2 olhos. Se cabe um olho no meio desses 2, tá uma boa proporção, tá certinho. Principalmente aqui nesse desenho do Subaru, que tu pode ver que ele cabe praticamente um olho certinho ali no meio. Se não cabe, quer dizer que eles estão muito juntos, tem que dar um pouco mais de espaço. E se cabe mais de um olho, quer dizer que estão muito separados, tem que dar um pouco menos de espaço. Então isso já fica uma dica também para fazer. Então essas são as características principais. E o cabelo dele é um cabelo que não é muito volumoso, não é um cabelo extremamente chamativo e não é um cabelo muito caído pelo rosto. Vê que ele quase não tem nada no rosto dele. Isso também é uma característica assim para dar mais foco no rosto dele. O cabelo não quer que chame muita atenção. Então é importante que você faça esse cabelo mais tranquilo também, tá bom? Uma dica que eu tenho para passar: você tem dificuldade de fazer cabelo, qualquer esboço ou pintura no desenho? Quando terminar esse vídeo, eu vou deixar playlist tutoriais de desenho. Que é uma playlist que tem muitas dicas, tem muito vídeo te ensinando a fazer tudo do desenho, tudo, pintura, esboço, line art, como ver referência, tudo que tu precisar tem nessa playlist tutoriais de desenho. Então, quando acabar esse vídeo, clica na playlist tutorial de desenho, que o primeiro vídeo dela é como fazer cabelos. Mas também tem vários outros temas que vão te ajudar bastante, tá bom? Então, esses são meus conselhos e eu tenho certeza que você seguir eles passo a passo vai te ajudar muito a desenhar o Subaru ou qualquer personagem desse anime. Agora vamos pegar uma imagem com vários personagens desse anime e eu vou te mostrar como essas características que eu falei do Subaru, elas se repetem em outros personagens. Vamos lá que eu vou botar a imagem agora. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que, se você está gostando, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para o amigo. Para você isso é bem rapidinho, muitas vezes até você esquece de fazer isso, você sai do vídeo e você não fez nenhuma dessas coisas, mas isso ajuda muito aqui no engajamento dos vídeos para o meu canal estar ficando cada vez maior e conseguir chegar em pessoas novas todos os dias, tá? Então se você puder fazer qualquer uma dessas coisas, me ajuda muito de coração. Além de que você me ajuda a chegar na meta de 1.300 inscritos aqui no YouTube. Quando eu chegar essa meta, eu quero pegar um dos seus desenhos e analisar aqui num dos vídeos do canal. Então você quer ter um desenho seu avaliado? Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que vai ser onde eu vou pegar os desenhos para avaliar aqui nos vídeos. Então, se você puder fazer qualquer dessas coisas, eu fico muito feliz de coração, porque isso ajuda demais. Então vou voltar para o vídeo agora. Botei essa imagem aqui com vários personagens desse anime pra gente ver como as características se repetem. Primeiro, olha a característica do rosto dele. Viu o rosto que eu tinha falado? Olha como todos os rostos são pontiagudos. Todos os rostos são pontiagudos e todos têm um queixo mais fino. Uma característica também bem interessante aqui, talvez até chamem parentes, essas crianças, o rosto dela é um pouquinho mais curto. Mas isso é meio que normal. Uma criança é óbvio que ela vai ter um rosto um pouco mais curto. Uma aparência infantil vai ter um rosto um pouquinho mais curto. Mas tu vê que no formato do rosto dessas pessoas, todos têm o mesmo formato, o mesmo estilo. Um rosto pontiagudo e um queixo fino. Outra característica, o olho. Tu vê que o olho, todos delas são
um pouco mais quadrados, mas não tão arredondados. É um quadrado misturado com um círculo. Então, outra característica também igual do Subaru. Rostos compridos. Então, tu vê que aquele personagem da esquerda mesmo, os adultos, ele já tem um rosto mais comprido, já tem mais espaço na pele, já tem menos características tapando o rosto, já é um rosto assim maior. Então, outra característica do Subaru. E, além disso, né, os personagens são mais alongados realmente. Então, tu vê, por exemplo, um pouco dos membros, tu vê que é um tronco extremamente comprido. Então, tu vê que nessa imagem aqui, tu já percebe o quanto essas características elas se repetem. E o cabelo é que nem o do Subaru também, né? Óbvio que mulheres têm um cabelo se comporta um pouco diferente. Então, uma maior comparação com o Subaru é um personagem masculino, que é o único daquele da esquerda. A maioria dessas imagens aqui são personagens femininos, mas dá pra ver também que o cabelo não é um ponto de tanto destaque desse desenho. Não é né, tanto desse anime, melhor dizendo, né? Não é um ponto de tanto destaque, não são cabelos extremamente volumosos, extremamente compridos, trabalhados. São cabelos mais simples para que não chamem tanta atenção realmente. Então tu vê que essas características do Subaru, elas têm em vários personagens, elas têm várias vezes e elas se repetem. Não quer dizer que todos os personagens vão ter essas características, não quer dizer isso, até porque os personagens têm que ser diferentes. Então, sim, vai ter algum outro que vai fugir, vai ter algum outro que vai mudar, tudo bem, sempre é exceção à regra. Mas a maioria dos personagens que você for desenhar desse anime vão ter essa característica. Então tome cuidado para fazer elas e para respeitar elas. Se você não fazer o seu desenho do ReZero com essas características do personagem que você estiver desenhando e não tiver nenhuma dessas daqui, dificilmente ele vai ficar parecido com a sua referência, dificilmente ele vai ficar parecido com o personagem de ReZero. Então é importante você lembrar disso, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar mais inscrito no canal, compartilhar para amigo. Clica nessa playlist tutorial de desenho que tem várias outras dicas para você conseguir fazer qualquer personagem de anime. E te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!